Está no ar mais um episódio do Videocast pra gente. Olá, eu sou a Dani Vasconcelos, gerente de estratégia e excelência do cliente na LG Lugar de Gente. Hoje vamos conversar sobre o tema o futuro dos benefícios corporativos, o que esperar e como se adaptar. Vamos explorar como os profissionais de RH podem se preparar para o desafio de suprir novas demandas do mercado, abordando tendências emergentes de personalização e estratégias inovadoras de benefícios para se adaptar a um cenário em constante evolução. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Para nos apoiar nessa missão, nós recebemos o Liverson. Liverson, muito obrigada. Seja bem-vindo. Por favor, se apresente para o nosso público. É um prazer enorme estar aqui. Eu tenho 46 anos, sou casado, tenho um filho de 8 anos. Nasci no interior do Rio de Janeiro, criei no Rio de Janeiro, já moro há 15 anos em São Paulo. Formei em engenharia, administração, especialização em marketing, operações comerciais. E sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Hoje eu atuo com gestão de benefícios e possuo uma carreira de 23 anos em seguros e previdência no geral. Gente, olha aí, bastante bagagem aqui para a gente explorar. Prometo que eu vou tentar tirar todas as informações dele aqui para compartilhar com vocês. Os benefícios corporativos estão passando por uma grande evolução. Se antes o foco era em padronizar, agora, cada dia mais, precisamos nos reinventar. A flexibilidade, a personalização e o bem-estar integral dos colaboradores viraram prioridade. Além disso, as pesquisas apontam que muitos profissionais sentem que os benefícios oferecidos pelas organizações não atendem às suas necessidades reais. Sempre tem aquele gostinho do tipo assim, mas poderia ter mais alguma coisa. Isso eu queria ouvir muito da sua opinião, Liverson, sobre de que maneira você enxerga que a pandemia aumentou essas expectativas de inovação nesse setor pelos colaboradores. Porque a gente sabe que a flexibilidade, o bem-estar e a personalização estão mudando as estratégias de benefício dentro das organizações. Fala um pouquinho para a gente sobre quais são esses sinais de alertas que a empresa precisa ficar atenta para saber se está no momento de revisar e atualizar os pacotes de benefícios para continuar competitiva nessa guerra por talentos. Conta para a gente um pouquinho sobre esse desafio que você tem visto aí nas organizações. Bom, excelente ponto, Dani. Eu acho que só essa pergunta já temos tema para umas 3 horas de conversa aqui. Eu vou tentar ser bem objetivo. Eu acho que o primeiro desafio, eu diria, está em relação à questão da comunicação. A comunicação sempre foi um desafio em relação a esse tema e agora, pós-pandemia, ainda mais. Por quê? Porque uma vez os colaboradores dentro do escritório, você tem um tipo de comunicação. O colaborador dentro de casa, trabalhando no home office, como é que você continua mantendo essa cultura? Como é que você continua divulgando esses produtos, esses benefícios de uma forma mais assertiva? Então, acho que o grande desafio, o primeiro desafio, está em relação à questão da comunicação. É super importante a empresa trabalhar as palestras de implantação, as palestras para revisitar os benefícios, fazer pesquisas em relação à opinião dos seus colaboradores, eventualmente, dos seus dependentes. Né? Hoje se fala-se muito do colaborador, mas quando você fala de gestão de benefícios, gestão de bem-estar, a família ela é uma unidade. Né? Ninguém trabalha com o máximo da sua produtividade se em casa você está com problema financeiro, se você está com problema familiar, se você está com problema que está relacionado à sua saúde financeira. Então, todas essas questões estão interligadas. Dentro da comunicação ainda, um elemento que eu considero super relevante, por incrível que pareça, continua existindo, o mundo dos benefícios ele é um mundo muito técnico, com palavras muito, eu diria, sofisticadas e que se distanciam do público como um todo, com uma linguagem própria que a gente chama de segurez,
que a gente tem que tentar simplificar da melhor forma possível para os seus colaboradores e para os seus dependentes. Palavras como prêmio, como sinistro, como coparticipação, e isso distancia até o conhecimento em relação àquele benefício em si. Então, o primeiro ponto que eu considero super importante é a questão da comunicação. Uma outra coisa que é super importante é a forma com que a empresa cascateia isso, da sua liderança até a última ponta da cadeia como um todo. É muito importante o treinamento dessa liderança para que essa liderança consiga cascatear isso dentro das camadas da organização. Hoje, o líder, o gestor, está sendo cada vez mais desafiado e ele é um elemento super importante dentro dessa estrutura de comunicação como um todo. Não é o RH responsável pela comunicação da empresa. Todos são responsáveis pela comunicação da empresa e, consequentemente, acabam produzindo algo maior que se chega na cultura. A flexibilização dos benefícios ela é super bem-vinda, porque mostra realmente aquilo que é importante para você, mas a gente trabalha de uma forma super personalizada, analisando caso a caso, empresa a empresa. A gente entende que determinados benefícios têm um peso muito maior em relação à gestão daquela empresa como um todo. É super importante também que todos tenham a consciência de que não adianta ter a flexibilização sem ter a sustentabilidade, né? Esses benefícios precisam caber no bolso da empresa. A empresa tem que dar lucro, ela precisa ter um equilíbrio nessas contas, porque ela vende um produto ou um serviço e não necessariamente ela consegue reajustar esse produto ou esse serviço na medida que os benefícios são reajustados, né? Então, eu acredito que o colaborador precisa ter uma consciência disso também. E dentro dessa flexibilização, é super importante fazer uma análise, principalmente naquelas que envolvem programas de pontos, porque programas de pontos podem ser associados como dinheiro, como uma forma de monetizar o benefício como um todo, e por isso é que é super importante essa personalização para você entender o que de fato é relevante para aquela empresa e que está associado às questões do seu mercado ou do seu ramo de atividade. Interessante. Você trouxe assim, a comunicação como primeiro elemento. Bem recente, eu estava conversando com um gestor de uma das empresas aí que eu conheço, e ele comentando sobre isso. Ele falou assim, gente, como é tão importante a comunicação dos benefícios já existentes. Aí ele deu o exemplo. Ele falou, Dani, está vindo viajar para o exterior, está vindo contratar o seguro viagem. Aí contratei. Aí eu estava conversando com um colega, falando, olha, eu tive que contratar o seguro viagem. Aí ele falou assim, mas a gente tem. Aí ele parou e falou assim, como assim a gente tem? Você tem. Já é padrão da empresa. Todos os profissionais têm o seguro viagem. Ele falou assim, gente, eu não sabia. Comprei para mim, para o meu filho, para minha esposa. Aí a pessoa falou assim, pode cancelar, cancela, porque você tem isso. Então, se a gente não comunicar também de forma eficiente, e não adianta a gente comunicar uma vez só, né? Uhum. Tem que ser contínuo essa comunicação. Sim. Esquece. Sim. Né? Eu acho que se a gente for fazer uma pergunta aqui, para quem está nos ouvindo, para e pensa, você sabe todos os benefícios que a sua empresa tem? Provavelmente não vai saber 100%. Exato. A pessoa fala assim, ai, será que... Então, eu acho que usar a tecnologia também para que essa informação esteja de fácil acesso para todos os colaboradores, eu acho que é um super ganho, como você trouxe até como primeiro elemento, né? Com certeza, Dani. Isso é um ponto que a gente valoriza muito. Até muito pouco tempo no nosso mercado, a gestão de benefícios parava nos titulares da empresa. Sim. Né? E hoje a gente consegue atingir os seus dependentes. Então, no nosso caso específico, a gente tem um app onde a gente consolida todos os benefícios seguráveis ou não seguráveis daquela empresa num único lugar e o seu colaborador e o seu dependente também consegue ter acesso a isso de forma simplificada, com uma comunicação muito clara, com um concierge dentro dessa aplicação para que ele converse com um atendimento humanizado
A gente tem muita tecnologia embarcada, mas a gente entende que o negócio de benefícios é um negócio de gente cuidando de gente, né? Quando efetivamente você precisa, você quer um esclarecimento naquele exato momento. Você deu um exemplo do seguro viagem. Olha como que algo que é tão simples se torna complexo, né? Alguns países da Europa, existe um tratado chamado Tratado de Schengen, onde esses países obrigam a contratação de um seguro viagem para você acessar o país. Basicamente, tentando fazer uma analogia, são países com uma saúde pública muito desenvolvida e ele não quer gastar o seu dinheiro público com o turista. Então, ele obriga a contratação desse seguro. No momento da imigração, se você é questionado por esse seguro e não apresentar, você pode ser até convidado a ser deportado para o seu país. E muitas apólices de saúde empresarial, principalmente em produtos executivos, já possuem o seguro viagem internacional embarcado. Então, é um benefício que está lá, custa caro, é uma proteção internacional, normalmente é uma cobertura que está em dólar ou está em euro. Então, é um super benefício que o seu dependente já tem direito em função do cargo que você ocupa naquela instituição e que, se você não conhece, você vai viajar e compra na sua agência de viagem ou de alguma outra forma, ou até no aeroporto, quando você vê uma propaganda, fala, caramba, estou indo viajar e eu não olhei isso. Exatamente. Então, a comunicação é super importante. Isso mesmo. Acho que a comunicação, ela rege aí todo o desafio de toda a organização. E aqui na parte de benefício, ela é muito importante. Achei muito bacana você também trazer essa questão de ter ali um aplicativo, que às vezes você está ali no ambiente familiar, em casa, no jantar, programando umas férias, você já consegue conferir se você tem ou não. Não tem que esperar chegar no dia seguinte ou na segunda-feira para ligar para o RH para poder conseguir fazer essa consulta, ou ter que ler páginas e páginas de políticas de benefícios da empresa. Então, cada dia que passa, esse acesso rápido, ele facilita que essa comunicação seja mais orgânica. Falando um pouquinho aqui, seguindo nesse nosso bate-papo, falando muito de benefício, não tem como não falar sobre saúde física, mental e financeira. Você até mencionou sobre isso. Elas foram pautas assim, alavancadas muito com a pandemia. Perfeito. E firmadas como pilares de benefícios corporativos pós-pandemia. Hoje não se fala, né? Todas as empresas olham muito para esse tema como um diferencial competitivo nessa guerra aí entre bons talentos. De acordo com uma pesquisa que nós vimos, 50% dos colaboradores entrevistados, eles se sentem estressados no ambiente de trabalho. 50% dos colaboradores. E o mais surpreendente é que apenas 5% das empresas oferecem ambiente de trabalho psicologicamente seguro. De fato, não é aquele só dito, mas comprovado. Então, me conta, como os programas de benefícios flexíveis podem ajudar as empresas a entender melhor essas demandas, trazendo mais personalização e autonomia para os colaboradores, ajudando a gente a reduzir esse percentual de 50% dos profissionais estressados. Olha, Dani, esse é um tema que tem ficado cada vez mais em voga. A gente acompanha todas as pesquisas de mercado. Recentemente saíram os dados do CAGED de janeiro. O salário médio do brasileiro está em um pouco mais de R$ 3.400. E, em janeiro, 70% da população brasileira recebe menos do que 2 salários mínimos. A gente tem uma preocupação muito grande também de ampliar, levar cada vez mais o benefício para a maior quantidade possível de brasileiros através das empresas, através dos planos corporativos. E com o aumento da cesta básica, no mês de janeiro, o custo da cesta básica representou para esses brasileiros algo em torno de 50,9%. Então, imagina você ter 50% do seu salário, né, descontado a Previdência Social de 7,5%, associado à questão de alimentação, né, a questões básicas. Então, essa questão dos benefícios, ela engloba muita coisa, né? Se você tem dificuldade para se alimentar, isso impacta a sua produtividade, isso impacta o seu ambiente familiar. Isso, pré-pandemia, se falava-se muito de absenteísmo.
Hoje a gente já está discutindo questões como presenteísmo, né? Porque muitas das vezes a pessoa está indo trabalhar e está indo trabalhar com dor. Ela está indo trabalhar com dor, ela não produz a mesma coisa. Ou se ela está com algum problema, né, de saúde mental, a gente consegue acompanhar isso através de vários dos nossos indicadores, através de tecnologia. Hoje, nós possuímos um pouco mais do que 104 algoritmos preditivos e sentinelas atuando dentro da base do sinistro de saúde técnico e fazendo analogias, por exemplo, com a saúde ocupacional, com os afastamentos, com o motivo do afastamento, de forma diária, automatizada, ainda com diversas seguradoras e operadoras, através de conexão via API. Isso produz um conteúdo muito importante para o RH, para a tomada de decisão. Então, aquela população tem feito muita terapia, a terapia é para buscar orientação ou a terapia está mostrando um tipo de adoecimento que essa população está tendo? A gente consegue cruzar a saúde ocupacional e descobrir casos, por exemplo, de assédio moral. Porque a gente consegue medir a frequência do aumento daquela quantidade de afastamento. Tivemos um case recentemente de uma indústria com 6 plantas espalhadas pelo Brasil, aumentou o número de afastados numa única planta. A gente desceu um pouco mais o nível numa área específica de produção. Descemos um pouco mais o nível numa equipe específica e descobrimos que o gestor era recém-contratado, veio de uma outra empresa, com uma outra cultura e que estava exercendo uma liderança completamente fora da cultura da empresa. É para mandar embora? É para demitir? Absolutamente não. É orientar, é educar, é mostrar que tem essa lacuna dentro do processo e que tudo está interligado hoje. A família está interligada, a saúde financeira está interligada, quanto que sobra para a cesta básica está interligado, os benefícios que a empresa oferece estão interligados e, automaticamente, isso reflete na produtividade do colaborador. Hoje, a ortopedia ela é, eu diria, top 3 de maiores desafios na sinistralidade das empresas, por diversos motivos, né? Primeiro, o home office, a ergonomia com que você trabalha. Me acertei aqui agora, na cadeira. Ó. A cadeira, a mesa, por exemplo, eu tenho 1,93 m. O mundo não foi preparado para mim. No avião, no escritório, tudo eu preciso estar prestando muita atenção em relação à postura, porque no final do dia eu vou sentir a cervical, vou sentir a lombar, profissionais de tecnologia, o punho, o cotovelo, o ombro, a visão o tempo inteiro na tela do computador. Dependendo da atividade, é muito característico o tipo de sinistro que aquele ramo traz. Hoje, para você ter uma ideia, a gente tem dezenas de empresas que a gente tem fisioterapia in company. E não é a fisioterapia convencional, com laser, com ultrassom, trabalhando liberação miofacial, biomecânica, alongamento, liberação do grupamento muscular, para que traga um aumento da qualidade de vida. Né? A gente incentiva a prática esportiva, a gente utiliza essa fisioterapia como prevenção, mas também para tratar os casos. E a gente entende que, dessa forma, a gente aumenta a produtividade dessas empresas, inclusive gerando o que a gente chama de ROI da saúde. Poxa, porque imagina o desafio do RH em justificar internamente para o acionista, né, para o dono, que aquele investimento vai trazer o retorno necessário. Né? Isso é um ponto super relevante também. E a gente hoje, internamente, a gente consegue, dentro dos nossos clientes, mapear o que a gente chama de ROI da saúde. Para o investimento que você está fazendo nesse benefício, que tipo de vantagem isso pode trazer para o teu negócio? Ou em relação ao aumento de produtividade, ou em relação a retorno financeiro propriamente dito, porque você fez um investimento na frente com benefício e viu que isso fez com que a tua população produzisse uma taxa de felicidade maior em relação ao bem-estar em trabalhar naquela organização. Então, todas essas coisas estão absolutamente interligadas e a gente
olha com muita atenção através de uma equipe multidisciplinar, formadas por médicos, dentistas, enfermeiros, assistentes sociais, e conectando com uma base de inteligência, de dados, totalmente customizada para olhar aquela empresa. Na Chip, nós não temos a prateleira número 1, a prateleira número 2, a gaveta. Aliás, nós não temos nem gaveta na empresa. A gente realmente faz uma análise diagnóstica de todos os benefícios, de toda a população, faz um mapeamento epidemiológico daquela população e, baseado nessa fotografia, sai um plano de negócio de forma totalmente customizada. Quando a gente falou, né, de personalização, eu acho que muito RH que está nos ouvindo fica assim, tá, mas como criar esses pacotes personalizados se eu tenho um público grande, se eu tenho um público espalhado no Brasil, eu não consigo conhecer a necessidade de todo mundo, eu não consigo saber se isso que eu estou fazendo, igual a gente trouxe, alguns benefícios que são caros para a organização, se eles estão surtindo o efeito que a gente espera. E aí eu queria entrar no nosso próximo bloco aqui, que você já deu algumas pinceladas. Isso só é possível se a gente tiver tecnologia por trás, as coisas conectadas. Não vai ser com um caderninho, né, e com a planilha de Excel que o RH vai conseguir ter todas essas informações. Então, eu venho trazendo, com a evolução do People Analytics e da inteligência artificial, a gestão desses benefícios, ela conseguiu ser mais estratégica. Com certeza. Né? Trazendo esse ROI, inclusive, que você trouxe. Explorar profundamente esses dados, né, vai trazer para o RH mais assertividade nessa personalização de benefícios. Eu queria que você trouxesse, explorasse um pouquinho mais para a gente o poder dos dados nesse desafio. Porque personalizar não é barato, tem um esforço, mas como colocar isso em prática e como demonstrar esse ROI? Traz para a gente alguns exemplos mais palpáveis aí para o RH que está ouvindo, está falando assim, ai, meu Deus, eu estou no desafio de personalizar, mas eu não consigo saber por onde começar. Bacana. Nossa, eu tenho case aqui para algumas horas, eu vou tentar selecionar alguns principais. Vou te dar um exemplo, programa de gestante. Né? Tem muita empresa que estrutura um programa de gestante para acolher a mulher nesse momento tão especial. Vou trazer 2 dados só do programa de gestante, como que a base de dados pode ajudar o RH nessa tomada de decisão. Recentemente, a gente fez uma análise diagnóstica, uns meses atrás, um grande cliente com um pouco mais de 7 mil vidas, e ele tinha, naquele momento, 29 gestantes no programa de acompanhamento de gestantes da empresa. Tem todo o acompanhamento, né, aculturamento, a educação nesse momento que a mulher passa, o acompanhamento do pré-natal, em que fase do tratamento está, se é uma gravidez de risco, se não é a gravidez de risco. A gente fez análise dessa população, utilizando a nossa tecnologia para mapear o sinistro. E, através desse mapeamento, a gente utiliza o que a gente chama de código TUS. A gente olha o código do Sistema Único de Saúde para cada procedimento. Então, através dos exames laboratoriais que foram feitos, eu consigo saber qual é a população de gestantes naquela empresa e até a população que está tentando engravidar. É óbvio que todos esses dados são tratados de forma absolutamente sigilosas, né? Respeitando o LGPD. O RH não tem acesso ao nome da pessoa, é só a equipe médica da Chip falando com a equipe médica da empresa. A gente fez uma análise diagnóstica numa população desse tamanho, onde tinham 29 gestantes no programa, e após a análise diagnóstica, descobrimos que existiam, naquele momento, 200 gestantes na empresa. Nossa, muita diferença. É muita diferença. Então, assim, é um programa super bem estruturado, com um médico super engajado, com uma enfermeira dedicada ao programa, até com alguns mimos para essa mamãe, eu diria, e tinham 29 gestantes no programa atualmente. É uma empresa nacional, que está em vários lugares, em várias cidades espalhadas pelo Brasil. Depende desse plano de comunicação para divulgar a todos os seus colaboradores e dependentes que existe um programa para a mamãe.
E, ao mesmo tempo, depende que esse colaborador ou que essa dependente procure o programa de forma ativa. Por quê? Porque não tinha o dado. Quando tenho dado, eu posso convidar a Dani a fazer parte desse programa. Então, eu consigo engajar mais gestantes a fazer parte desse programa. E o investimento está ali. Olha outro dado que é interessante. Só fazer uma pausa nisso que você trouxe. Como, às vezes, a gente não enxerga o impacto positivo de uma ação como essa. Claro, ela tem um impacto muito forte, direto para a mãe e para o pai, mas eu acho para o clima organizacional. Você que não tem filho ainda, mas você vê a empresa tendo um programa como esse, buscando dados para acolher, né, essa mãe, você até anima também a engravidar, né? Com certeza. Assim, aqui, né, de fato, as pessoas são cuidadas e são acompanhadas. Então, eu acho que gera um efeito positivo que nem sempre no ROI a gente consegue medir. Mas a taxa de felicidade aumenta. Consequentemente, aumenta a produtividade. Eu ia trazer essa taxa que você comentou, que eu achei muito interessante, porque isso vai impactar nessa taxa de felicidade, que vai trazer vários outros benefícios para a organização, né? Com certeza. Isso só é possível tendo os dados para a gente conseguir medir. Exato. Muito interessante. E por muito tempo, o RH tinha acesso a essa sinistralidade, que nada mais é que a utilização do plano de saúde, eu diria que pelo retrovisor, com 30, 60, 90 dias de defasagem. Hoje a gente consegue fazer isso de forma automática com a maior parte das seguradoras e operadoras do país e até programas de gerenciamento de senha de internação. Um colaborador pediu para fazer uma cirurgia, você consegue acolher através de uma equipe, uma segunda opinião médica, entender o tratamento, entender em que estágio que ele está, para realmente trazer essa consciência. Ainda trazendo casos de gestantes, olha que interessante. Uma empresa de tecnologia com 2.900 pessoas, uma concentração em um sexo masculino muito grande na empresa, basicamente 70% de homens, 30% de mulheres, tiveram 12 gestantes no último ano. Ok, um índice ok, 12 gestantes, nenhum ponto de atenção. E aí a gente faz análise diagnóstica e comprova para a empresa que 6 dessas mamães não fizeram pré-natal. Nossa. E isso aumenta em centenas de vezes o risco de uma UTI neonatal. Então, além de você ter uma preocupação com a saúde da mãe, com a saúde dessa criança, você pode agravar o risco e automaticamente fazer com que o gasto extrapole o convencional. Então, olha que interessante, assim. Poxa, tem uma grávida, a gente está fazendo acompanhamento, ela está fazendo o pré-natal direitinho. Essa prevenção faz com que, de fato, a gestão desse benefício se torne ainda mais sustentável. Eu acho que isso vem bem em linha com o segundo item que você trouxe, que foi quando você falou da sustentabilidade dos benefícios. Né? Se você faz essa gestão, o custo para a organização, ele tende a ser um custo mais administrável ali, e a organização vai ter condições até de investir em outros benefícios, Exatamente. Porque a gestão desses está sendo uma gestão controlada ali, acompanhando esse custo. Querendo ou não, no final do dia, né, as organizações precisam de ter um retorno também e ter esse acompanhamento. Eu acho que é uma balança entre a felicidade e a sustentabilidade ali do negócio, né? Eles são parceiros. E aí eu achei muito interessante, você trouxe temas no início da nossa conversa, que esse case de gestante conseguiu bem encaixar isso, né? Sim. Esse exemplo aí deve ser uma economia absurda. O câncer, né, por exemplo, se você identifica a doença no início, você é capaz de reduzir 40%, 50% no custo do tratamento. A gente ainda descobre hoje crianças com espectro autista vindo há meses sendo tratado como autista e a gente vai investigar, ela tinha um problema de surdez. Entendi. Né? Hoje a empresa está tendo que lidar com esses desafios, né, de crianças com espectro autista e a gente vai verificar a cidade que essa criança está, aquela operadora, aquela seguradora ainda não criou uma rede de acolhimento para o autista.
Então, a gente acelera esse processo para atrair esses prestadores, porque é uma responsabilidade ter uma rede de acolhimento. Tem aumentado muito a UTI neonatal, tem aumentado muito o PS infantil. Né? Olha, eu tenho 46 anos. Né? O meu pediatra é amigo da família. O filho dele é meu amigo até hoje. Era aquele pediatra que a minha mãe ligava no sábado, no domingo, no feriado, tinha o telefone da casa dele. Hoje, o pediatra das crianças é o PS daquele hospital que você mais gosta. Sim. E hoje já existe telemedicina para pediatria, com serviço de excelência. Já utilizei, inclusive. Com taxa de resolutibilidade de mais de 90%. Sim. Poxa, o pai, aquela mãe, pai ou mãe de primeira viagem, poxa, deu uma febre de madrugada, não sabe o que fazer, deu remédio, não baixou, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa criança sem orientação, ele vai levar para o pronto-socorro. E aí, de novo, vem na questão do ROI, né, que você trouxe. Exatamente. Se ele tem a telemedicina, ele vai agendar uma consulta de 30 minutos. Se ele vai ter que se deslocar para o pronto atendimento, perde-se ali uma manhã. Exatamente. Né? E aí, uma noite que não dormiu. A gente que tem Produtividade, filho, a gente vê que absenteísmo. isso é um retorno que, às vezes, as pessoas não conseguem perceber. Né? E eu acho que você trazendo esses dados, né, a gente consegue visualizar o ganho, não só um ganho para a empresa financeiro, mas para o profissional na qualidade de vida dele. Então, é um assunto, de fato, que essa personalização e a utilização da tecnologia a favor do colaborador e da empresa tem que ser urgente, né? Não dá para esperar mais. Igual a gente escuta muito falando aí de IA, né? Que quem não está usando está atrasado. Mas eu acho que utilizar a tecnologia para gerir os seus benefícios, ele, de fato, é a sustentabilidade do negócio. Com certeza, com certeza. É um investimento muito caro. Né? Hoje, o benefício ele pode representar de 12% a 23% do total da folha de pagamento das empresas. Ou seja, é a maior despesa depois da folha de pagamento. Então, é super importante que ele seja sustentável para que a empresa tenha recurso para continuar provendo isso para os seus colaboradores e dependentes. De fato, gente, temos assunto aqui para vários episódios. Nós já estamos entrando aqui no último bloco e para abordar como os profissionais de RH podem se preparar para esse futuro dos benefícios. Afinal, será o papel do RH estimular as corporações a adotar estratégias que equilibram os interesses dos colaboradores com a sustentabilidade financeira? Queria aproveitar para você trazer para a gente assim, as melhores práticas que você enxerga para essas empresas que ainda não estão usando a tecnologia, que não são clientes de vocês e que possam aí ser cases. Qual é o caminho? Como começar? Quais são as dicas que você daria aí para esses RHs que estão nos ouvindo? Bom, eu diria que a primeira coisa é escolher uma consultoria especializada, né? E aí, quando eu falo uma consultoria especializada, eu estou falando, de fato, uma empresa que olhe um ecossistema como um todo. Né? Hoje nós temos 7 empresas no grupo, cada uma olhando um pedaço do RH, vamos dizer assim, empresas de telemedicina, de plano medicamento, de onboarding, de produtos não seguráveis, integradoras de soluções. Nós somos uma grande integradora de soluções. Então, acho que é super importante a empresa fazer uma análise de mercado e buscar realmente uma consultoria que tenha muito conhecimento naquilo que faz. Uma outra coisa que é super importante é entender o que tem por trás dessa tecnologia. Né? É só aquilo que você está vendo na tela? Tenta buscar um pouco mais de conhecimento de como é essa retaguarda. Hoje nós temos 89 profissionais na área de tecnologia, desenvolvedores, programadores e especificadores, e existem grandes empresas que não possuem 10% disso dentro de casa para atender essas empresas que estão sendo tão desafiadas em relação ao mercado. Então, é super importante entender, qual é essa estrutura de fato de tecnologia.
Por que é importante a escolha dessa consultoria antes até de escolher os seus benefícios? Porque a consultoria ela é super relevante para assessorar a empresa na sua tomada de decisão. Eu vejo algumas empresas ainda tomando a decisão de escolher a consultoria junto com os seus produtos. E isso não é um movimento muito produtivo. Por quê? Porque são interesses diferentes. É como se o trabalho da consultoria tivesse vinculado ao tipo de produto ou custo que aquele benefício está atrelado. E existem muitas características dentro desse benefício, né? Um exemplo é esse gerenciamento de senha de internação, para você ter uma ideia. A gente teve um exemplo super importante de uma cirurgia de coluna evitada, com custo de quase R$200 mil, que a gente identificou num pedido de senha de internação. Entra o pedido, o algoritmo vai no número de sessões de fisioterapia, identificou que essa pessoa fez só 6 sessões de fisioterapia e o protocolo da ANS exige uma quantidade maior de sessões para que, de fato, o médico possa fechar aquele diagnóstico, e ele já foi direcionado para uma cirurgia. Fazendo uma segunda opinião médica, direcionando para essa fisioterapia de liberação miofacial, ele conseguiu ser tratado via terapia manual. E olha como isso foi efetivo. Além de ter economia financeira, olha o quanto essa modelagem ajudou o bem-estar dessa família. Foi um procedimento às vésperas do Natal. Nossa. Que esse dependente ia passar o Natal acamado, ele passaria a ter restrições para pegar o filho no colo, para andar a cavalo, para subir escada, para jogar futebol. E ainda poderia passar por um processo de dormência, de queimação, né, nesse processo de uma cirurgia de coluna que é tão dura, vamos dizer assim. Então, hoje, para mim, esse RH moderno, ele tem que estar buscando conhecimento o tempo todo, ele tem que estar trocando o tempo todo, ele tem que estar conversando com o que está chegando de novo no mercado, não se prenda à grife da consultoria A, ou B, ou C, busque conhecimento, assista um podcast como esse. Aliás, gostaria de parabenizar a LG por conta dessa iniciativa, não só de ampliar o conhecimento do RH como um todo, mas também de atrair esse tipo de parcerias estratégicas para dentro do ecossistema de vocês, porque vocês entenderam que a gestão de benefícios é algo muito maior e que, de fato, está interligado em toda a estrutura da companhia e que isso, de forma bem gerida, pode ajudar demais nessa produtividade. É porque nós entendemos, né, que o sucesso das organizações são as pessoas. Com certeza. Gente para gente. E nós temos que olhar o colaborador como um todo. Você trouxe um ponto bem interessante quando você fala de buscar consultorias. Eu costumo dizer que nem sempre aquilo que serviu para mim vai servir para você. E a consultoria auxilia o RH a olhar o seu nicho, a sua cultura. Nós não podemos abrir mão da cultura. Sim. Exatamente porque o que funciona na empresa X pode não funcionar na B exatamente pela cultura, porque não é a mesma necessidade. E eu acho que trazer uma consultoria especializada abre, né, o nosso leque para olhar as possibilidades, mas olhando para dentro da nossa casa. Com certeza. E aí traz o RH, de fato, escolhendo benefícios que fazem sentido para a realidade da empresa e para os seus colaboradores. Nós estamos chegando aqui ao fim da nossa conversa. Gostaria muito de agradecer o seu tempo, compartilhar o conhecimento. Eu acho que hoje compartilhar o conhecimento é algo tão nobre. Muito obrigada mesmo. Queria te pedir para compartilhar aí últimas dicas para quem está nos ouvindo, para esse RH que hoje tem tantos desafios, tanta tecnologia à sua disposição, mas que, por vezes, ele fica perdido por onde começar. Dê ali uma super dica para a gente sobre um assunto que está em todas as mesas de análise estratégicas das grandes organizações. Bom, busque consultorias especializadas,
conversem com vários clientes dessa consultoria antes de você tomar essa decisão. Converse com o cliente da consultoria que você está antes de tomar essa decisão. Não tome a sua decisão baseada a preço, né? Esse exemplo que eu acabei de dar em relação à cirurgia de coluna, se fosse uma operadora ou seguradora que não dispunha dessa informação de nos informar do gerenciamento de senha de internação, a gente não poderia ter feito o nosso trabalho. Então, às vezes, ele comprou um plano para ser 5% mais barato ou uma consultoria para ser um pouco mais barato e por trás daquilo não tem um serviço na totalidade. Ele está se privando de ter uma economia muito maior do que efetivamente um bid, né, que olhou ali a questão financeira como um preço. Então, acho que é super importante avaliar o mercado, conversar com o cliente, dividir essas experiências. E hoje eu começo todas as reuniões com o cliente, principalmente os novos clientes, perguntando quais são os seus desafios. O que é dor para você? O que é estratégico para o seu RH? Porque durante muito tempo o RH sempre teve que lidar com questões muito operacionais. E o RH é uma das áreas mais estratégicas da empresa. Então, entendendo o que é dor, entendendo o que é desafio, entendendo o que poderia ser uma oportunidade, entender de fato o que é estratégico para aquele RH, você consegue criar algo personalizado nessa gestão. Muitas das vezes, nesse momento, na hora de fazer esse tipo de questionamento, nós descobrimos juntos questões que são sensíveis para eles e que não estavam no radar. Sim. Então, isso é super importante. Muito obrigada. Eu acho que aqui temos várias dicas, várias orientações. Queria te agradecer muito o seu tempo. Muito obrigada mesmo por estar conosco. E até a próxima. Muito obrigado. E você que nos acompanhou até aqui, continue seguindo o podcast Pra Gente, para mais conteúdos sobre inovação e desafios do RH. Inscreva-se no canal da LG Lugar de Gente no YouTube e ative o sininho para notificações sobre novos episódios. A LG Lugar de Gente é referência em soluções para gestão de pessoas. E para se aprofundar nesse tema, confira a revista Uma, disponível gratuitamente online. Você tem acesso a conteúdos exclusivos sobre o mercado de gestão de pessoas. Cadastre-se através do QR Code aqui na tela ou no link da descrição e mantenha-se informado com uma leitura rica e fácil. Até o próximo episódio.